Você já teve agora recentemente um projeto importante, nessa semana passada, na Casa aprovado, e que já está sendo colocado em prática, inclusive, que diz respeito aos assédios, né, enfrentados por mulheres, né, em academias, em ambientes públicos também, e também em repartições. Fala para a gente o que é que esse projeto trata, né, exatamente a especificidade desse projeto e que já está sendo em prática também nas academias, é isso, deputada? Exato, Ninja. É um projeto de lei que foi de 2024, né, de combate ao assédio e demais violências em academias, centros de treinamentos. E a gente teve a grata satisfação dessa lei, depois de promulgada, sancionada pelo nosso governador, na época ainda João Azevedo, a gente ter essa lei que saiu do papel e ela realmente entrou na sua efetividade, sua eficácia, sendo aí a Academia Treine, né, que foi a primeira academia a adotar esses mecanismos, né, de prevenção à violência contra a mulher nas academias. Então a gente fica muito feliz de ter essa participação e sabendo que o nosso mandato ele acontece ali dentro da Assembleia, mas ele sai realmente e atinge como um todo o nosso povo paraibano, principalmente as nossas mulheres paraibanas. É uma necessidade, era uma necessidade real, é um projeto de lei que foi provocado, né, e que a gente teve uma unanimidade na nossa casa, né, de aprovação, e ter essa efetivação dessa lei. Eu tenho certeza que essa foi a primeira academia, as demais academias também adotarão esses procedimentos. A gente vê que fatos recentes de importunação sexual que tomou conta das mídias nacionais semana passada, então são fatos recorrentes e realmente são leis que vêm para fazer parte, né, desse combate, né, ao assédio e à prevenção à violência contra a mulher, e a gente tem essa participação, a gente, pelo fato de ser mulher, tem essa sensibilidade da gente colocar esses projetos de lei que impactam diretamente a vida das nossas mulheres paraibanas. Tem um botão de pânico, é? Como é que é isso? Explica pra gente. Então, o dono da academia, né, Marcos, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo, né, por essa ação concreta, né, e efetivar essa política pública dentro da academia. Ele colocou um botão de pânico para que as mulheres que estejam ali, ou sejam assediadas ou provocadas com a importunação sexual, qualquer tipo de violência dentro da academia, no banheiro, né, tem o cartaz, então aperta o botão, aciona diretamente no relógio do personal e dos profissionais que estão atuando na academia lá dentro. Então, é de extrema importância, né? Você vê a efetivação e trazendo mais segurança para as mulheres, sabendo que o ambiente de treino ele é um ambiente treinado, um ambiente onde tem que ter o respeito, né? Acima de tudo, as nossas mulheres paraibanas. Importante estação, né, João Gabriel? Sim, sim. Interessante lembrar também, recapitular que nesse tempo, no começo do mandato, a senhora enfrentou um problema sério, né? Um cidadão, não pode nem chamar de cidadão, um criminoso, né? Que teve acesso, inclusive, às dependências da Assembleia, tentando, inclusive, atentar contra a vida da senhora, né? Ameaçando a senhora, né? E teve um problema, isso, inclusive virou um caso de justiça, caso policial, né? Entra pra gente como é que foi essa situação, com certeza. deputada? Eu fui ameaçada de morte naquele período, logo no início do mandato, no primeiro ano de mandato, né? A gente estava ali, inclusive, no Dia da Mulher, né? E um cidadão adentrou as dependências da Assembleia Legislativa, foi até o gabinete. Antes disso, ele já tinha feito algumas ameaças nas redes sociais, através de, tanto diretamente pelo WhatsApp, como pelo direct, né? E ameaçando a gente de morte e tal. E a gente teve que abrir isso, externar isso para a população paraibana, né? Porque ele extrapolou, indo até e realmente em busca, né? Porque ele foi lá à minha procura, dentro do meu gabinete, dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente externou isso para a população paraibana, fizemos a denúncia, procuramos a rede de apoio, né? Fui muito bem atendida por toda a rede de apoio, a Delegacia da Mulher, a Secretaria de Segurança Pública. Nós, inclusive, temos uma medida protetiva durante um bom período e a gente evitou que acontecesse algo mais grave e, de fato, efetivasse aí, não sei se problemas psicológicos, se raiva, se misoginia, o que foi, mas, de fato, foi um fato real que aconteceu conosco, né? E a gente não pelo fato só da gente ser parlamentar, mas o fato da gente ser mulher paraibana, né? Então, a nossa experiência, né? A gente serviu de exemplo para que as mulheres também elas tenham coragem de abrir, de falar, né? De externar e de procurar a rede de apoio para que se sintam protegidas e a gente possa tocar a vida, porque a gente só quer viver. É isso que a gente quer. Só quer viver
uma vida normal, sem ameaça, sem estar sendo assediada, sem estar sendo importunada, né, e sem estar sendo ali intimidada. E esse rapaz, ele foi preso, processado? Como é que ficou essa questão? Ele foi processado. Importante, né? É importante a mulher demais. denunciar, né? Todo mundo que se sentir lesado, né? E queria que a senhora falasse também de uma outra iniciativa que também que se tornou prática agora. Eu acho que nacionalmente está tendo essa repercussão. Essa questão da Sala Lilás, né? Um projeto da senadora Daniela Ribeiro, né? Para o acolhimento das mulheres também vítimas de violência, né? Da violência doméstica, também do própria questão do assédio. Como é que a senhora está observando essa questão? Ah, com certeza, um projeto de extrema importância. Aí a gente tem uma mulher paraibana, né, que elaborou um projeto que virou uma política pública nacional, e a gente tem aqui a nossa Paraíba, eu acredito que são 6 ou são 7 salas lilás. Na verdade, o projeto, antes que aconteça, ele é um dos pilares, né? E a Sala Lilás é um dos pilares desse projeto. Então, a gente fica muito feliz de ter mais esse instrumento, né, de proteção às mulheres, onde as mulheres se sentem acolhidas, tem o psicólogo, o advogado, e ali elas têm condições de fazer seus depoimentos já numa forma muito mais reservada, sem se expor tanto, né, poder ficar mais à vontade, externar tudo que precisa e necessário para que tenha as medidas cabíveis e possíveis sejam tomadas. Então, é um avanço muito grande. Quando você vê uma política pública implementada, Ninja, a gente sabe que tem o orçamento ali direcionado para isso, né? Então, isso é uma evolução. Isso também amplia e efetiva o poder de decisão das mulheres, né? A importância de você ter a força da mulher paraibana, a capacidade da mulher paraibana nas decisões de política pública. E a Sala Lilás, ela é a concretização disso tudo, né? Então, você ver a efetivação de uma política pública voltada para as mulheres, para o direito das mulheres, sendo implementada diretamente, e ser a nossa Paraíba o berço dessa política pública de modelo e de vitrine para todo o Brasil. É porque as mulheres não têm muitas vezes nem para onde correr, né? Ficar muito também num ambiente insalubre, muitas vezes sofrendo até, né? Às vezes vendo até o agressor numa própria delegacia, né? E eu acho uma ação importante porque é muito humana. Porque a mulher, a vítima, ela precisa mais ainda do acolhimento, né? Ela Da precisa questão se sentir cada vez mais segura, né, Nish? A gente não consegue assegurar tão bem isso, né? protegida. Eu acho muito importante a proteção. E o poder público, o ente Estado, tem que fazer algum tipo de medida. A gente fica muito satisfeito com isso. Exatamente. Então, esse projeto, o Antes que Aconteça, ele tem esse pilar da Sala Lilás, ele está agora também inserido na educação, né, do Estado, e nós temos um projeto de lei também aqui, aprovado, sancionado a lei, eu não me recordo o número da lei, mas nós temos um projeto de lei que insere a prevenção à violência contra a mulher como tema transversal na educação. Então, a gente tem a lei que permitiu que o Antes que Aconteça também chegasse junto, né, com uma política pública efetiva dentro das escolas. Então, você já tem um núcleo socioemocional dentro das escolas, né, e esse trabalho que precisa ser feito de base, porque as nossas crianças precisam ser trabalhadas, a tolerância, o respeito, né? Então, é uma política pública que ela precisa trabalhar a base para que a gente não tenha problema futuro. Então, as nossas crianças precisam estar preparadas, né? Então, o problema que a gente tem hoje, a gente não ter com o futuro das nossas crianças. Então, é um tema delicado, né? Foi um tema muito debatido dentro da Assembleia, mas foi aprovado por unanimidade, e a gente tem hoje essa lei que está iniciando seus primeiros passos de trabalhar a prevenção à violência contra a mulher dentro das escolas estaduais da Paraíba.